noite nós temos a presença dele aqui nessa noite. Nós temos que os anjos estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, né? Que o Senhor está aqui, os olhos do Senhor estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero ler aqui em Juízes, irmãos. Livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, versículo 1 até o 7. Aleluia. Juízes, capítulo 7, versículo 1 até o 7, nós vamos ver. Aleluia. Glória a Deus. Espero que todo mundo achar, né? Todo mundo junto. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá então. Diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos Medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali provarei. Será aquele que eu te disser: este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. E fez o povo descer as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como se lambe o cão, esse porá a parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam e levaram a uma boca 300 homens, mas todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. Amém, igreja? Pode ser sentado glorificando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvai ao Senhor nessa noite. Agradecido ao Deus poderoso nessa noite. A palavra de Deus aqui, irmãos, vem nos ensinar e vem nos fazer entender que Deus, muitas vezes, Ele não olha a quantidade, né? Mas Ele olha a qualidade. Portanto, você tem um número enorme, mas sem qualidade. Então, o Senhor, muitas vezes, Ele vê a qualidade, Ele vê o desempenho, Ele vê a coragem, Ele vê o esforço do ser humano. Comigo, o pessoal que vai ver o culto da igreja vai ter a oportunidade com o irmão lá e ele falou uns negócios que eu não gostei, sabe? Uns negócios assim que, tipo assim, tem que, o pastor tem que buscar mais, o pastor tem que fazer mais, o pastor tem que me ajudar, tem que orar mais. Eu olhei para ele, e Jesus, irmão. A gente sabe, irmãos, que tudo é tempo. Tudo com esforço. Você acha que eu moro? Você acha que eu moro para Deus encher essa igreja aqui? Você acha que eu moro para Deus operar um milagre? Você acha que eu oro para que Deus venha trazer pessoas para ajudar o pastor, ajudar eu a ajudar o pastor aqui? Mas tudo é da vontade de Deus, tudo é no tempo de Deus, e tudo é no querer de Deus. Às vezes a pessoa não entende e ela julga porque ela acha que ela forma que ela entende. Mas nós não entendemos o trabalho de Deus, nós não compreendemos o querer de Deus, a vontade de Deus.
A igreja demorou anos, irmãos, para ser restituída. A igreja teve um tempo que ela se dispersou. Teve um tempo que a igreja não havia igreja, as pessoas se reuniam nas casas. A igreja demorou anos, décadas, séculos, né? Para ela se concretizar como igreja, para ela se estabelecer na terra como igreja. Aí a pessoa vem lá e não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está ocorrendo. Então, a palavra de Deus é assim: confiando pouco, no muito te colocarei. Às vezes a pessoa não compreende, irmãos, né? E a pessoa falando essas coisas, eu olhei assim: essa pessoa aí, ela foi igreja por 3 meses. Eu sei que ela foi igreja, deu a igreja no mundo dela, ela virou escudo e não continuou. Eu falo: quem que é ele? Quem que é ele? Né? Então, às vezes, eu fico olhando assim, irmãos, e eu vejo assim as pessoas que às vezes não entendem, não compreendem. A palavra diz aqui que esse povo, ele estava há 7 anos sobre o domínio dos medianitas. 7 anos Israel estava dominado pelos medianitas ali. Não foi de uma hora para outra, foi um sofrimento, mas alguém ali clamou o Senhor, alguém ali agradou o Senhor, alguém falou com o Senhor: nós queremos a mudança, nós queremos ver o operar do Senhor, nós queremos ver o agir do Senhor. Eles não entendem isso. Uma vez eu vi um pastor falando, pastor de uma igreja grande no Rio de Janeiro. A igreja dele acho que umas 7 mil pessoas. E ele contando quando ele abriu o ministério, ali a igreja era tipo assim, o lugar, o espaço era grande, mas não tinha gente. E ali era ele e a família. E ele contando que ele tentava fazer de tudo, orar, jejuar, um monte de tudo. E um dia Deus falou com ele: vou te provar você. Ali, e se você permaneceu no mundo bom, sabe quanto tempo foi? 4 anos. Pastor família. Pastor da família, que alguns caras ficaram. E ele contando isso. Passou-se ali 4 anos, perseverando, crendo que Deus ia fazer. Depois, quando Deus, os 4 anos que Deus tinha falado com ele, o povo já chegou. Do ministério de Deus, músicos, pessoas que estão fazendo ali a obra, e eu falei assim, tudo. Às vezes Deus tem uma maneira de trabalhar, às vezes Deus tem uma maneira de agir, às vezes Deus tem uma maneira de operar, e nós não compreendemos. Nós não entendemos, irmãos, porque muitas vezes Deus, Ele olha a nossa fé, muitas vezes Deus olha a nossa caminhada. Ele vê o nosso clamor, Ele vê a intenção do nosso coração. A palavra diz que o Senhor sonda e nos conhece. Ele conhece a nossa vida. Você acha que eu queria ver toda a minha família servindo a Deus? Infelizmente, Ele não se conhece. Eu chamo, eu convido, eu falo, mas a gente sabe que é o trabalho de Deus. A gente sabe que é o mover de Deus. A gente sabe que é a forma de Deus trabalhar. Se toda a minha família for para a igreja, mais de 30. Fala a igreja. Eu falo assim: meu Deus do céu, a gente sabe a forma de Deus trabalhar. A gente sabe a forma de Deus agir. Mas a palavra que se lê do Senhor Jesus Cristo será salvo. Né? Eu creio que Deus não alcança, irmãos. Às vezes tem pessoas na minha família que Deus tem que trabalhar no coração dele. Eu tenho que tratar com ele. Às vezes o tratamento é duro, é difícil. Esse dia eu estava na igreja, minha irmã contando para mim. Na madrugada Deus falou com ela, e Deus vai tratar com a família dela, com os filhos dela, vai tratar. Eles não querem nada com nada. Eu fico pensando: meu Deus do céu. Deus falou que eu também pensando isso. Mas às vezes Deus precisa tratar. Às vezes Deus precisa trabalhar naquela vida. Às vezes Deus permite a situação difícil para a pessoa despertar, para a pessoa acordar e ver que Deus está no comando, ver que Deus está no negócio. Eu olho a situação do povo de Israel ali, por desobedecer a Deus, Deus entregou sobre o domínio dos medianitas, e eles ficaram ali
Senhor, cuida daqueles povos. Eles plantavam, mas não tinham prazer, muitas das vezes, de colher o que plantavam, porque o inimigo vinha e levava, o que sobrava, eles sacavam e escondia. A palavra diz que Gideão chegou a olhar trigo no lagar, porque o negócio estava difícil, estava escasso, estava sob o domínio do inimigo. O inimigo dominava, tinha que pagar o tributo para o inimigo, estava vivendo sob a escravidão do inimigo, irmãos. E chega a hora que tem que parar, mas muitas vezes Deus permite, muitas vezes Deus permite situação, muitas vezes Deus permite perseguição, muitas vezes Deus permite problema, para ver se nós despertamos, para ver se nós acordamos, para ver se nós olhamos e falamos: Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus, e que o Senhor pode reverter essa situação, que o Senhor pode operar um milagre. Nós cremos que o Senhor pode fazer de uma forma diferente, mas muitas vezes Deus permite, irmãos. Deus testa a nossa fé, Deus testa a nossa vida. Esse dia eu falei na igreja, eu disse muitas vezes: o pastor me presta para todo mundo chorar, o pastor não pode chorar, não. Porque se o pastor chorar, fala: é isso, o pastor é fraco. Então o pastor presta a mão para todo mundo chorar, mas tem um para chorar. Tem que ficar forte, firme e suportar a batalha, suportar a situação e confiar, irmãos, e acreditar que Deus está trabalhando, que Deus está movendo, que Deus está tratando, porque muitas vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus, muitas vezes nós queremos a nossa forma, o nosso jeito, mas o Senhor fala da minha forma, filho. É do meu jeito que eu vou fazer, é na minha hora que eu vou fazer, é no meu tempo que eu faço. Porque muitas vezes, irmãos, precisa de uma preparação. Precisa de uma preparação. E nós sabemos que a preparação de Deus leva tempo. Nós sabemos que o trabalhar de Deus leva tempo. Nós sabemos que para Deus moldar o ser humano leva tempo, irmãos. Leva tempo, às vezes leva anos, às vezes leva décadas. Leva tempo para Deus trabalhar no coração do ser humano, para Deus trabalhar na vida do ser humano, para Deus trabalhar na mente do ser humano. Leva tempo. Eu conheço pessoas que vai para cima e para baixo, mas ele não quer obedecer o líder, ele não quer obedecer a vontade do líder, ele não quer se submeter ao líder, ele não quer se submeter à liderança. Mas a palavra diz que os humilhados são exaltados. Sejam obedientes aos vossos líderes, né? Sejam obedientes aos vossos pastores. Tem pessoas que querem, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não aceitam a repreensão, tem pessoas que não aceitam que você não está chacoalhando ele. A palavra diz que o Senhor corrige aquele que ele ama, e as coisas é daquele que ele confia, irmãos. Porque muitas vezes Deus corrige porque Ele ama. Muitas vezes Deus corrige porque Ele quer livrar que salva do inferno. Porque a Bíblia diz que fica adiante do homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Fica adiante disso. Fica adiante passar a vida inteira dentro de uma igreja, uma congregação, mas desobediente, rebelde. Aí eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não concordo com isso. O pastor diz que tem que ser assim, mas eu não concordo, eu não aceito. Meu amigo, seja obediente aos nossos líderes. A palavra diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, ao seu tempo, e Ele vos exaltará. É Deus que exalta, irmãos. É Deus que levanta. É Deus que capacita. É Deus que coloca o homem no lugar alto. É Deus que faz o homem grande. Muitas vezes eu conheço pessoas que querem começar de cima para baixo. Ele não quer começar de baixo para cima, ele quer começar de cima para baixo. E muitas vezes de cima para baixo não está preparado. Muitas vezes de cima para baixo não está pronto. Esses dias Deus me deu uma visão, um sonho, mas
ele ganhava um presente, esse presente era uma tartaruga. E a tartaruga ali era um casco grande, mas dentro daquele casco era uma tartaruguinha pequenininha, levando aquele casco, tem aquele esforço grande. E eu não compreendi, o que é isso? Aí ele colocava aquela tartaruguinha, tinha ganhado aquela tartaruguinha, mas era uma tartaruga pequena, um corpinho pequeno da tartaruga, um casco grande, fazendo aquele esforço grande para levar aquele casco. E eu conversando com o pastor Paulo, a interpretação do pastor Paulo foi que Deus ministrou no meu coração. Eu falei, é verdade, ele almeja algo grande, mas ele não está pronto. Ele almejou algo grande, mas ainda ele não está pronto para ver. E foi o que o Senhor ministrou, Deus. Não está preparado. Porque muitas vezes eu olho para ele e eu falo assim, meu Deus, ele almeja algo grande, ele tem um grande projeto dentro do coração dele. Mas ele não está preparado para esse projeto grande. A estrutura dele ainda não aguenta esse grande projeto. Ele precisa pequeno. Ele precisa começar embaixo. Ele precisa começar embaixo para chegar em cima. Mas ele deve começar em cima para baixo. Então eu digo para você, meu irmão, Gideão estava ali. Ele era o menor da sua casa. E era da tribo de Manassés, a tribo mais pobre de Israel, era dele. Ele estava vivendo aquela situação. Ele estava vendo o seu povo sendo humilhado. Ele estava vendo o seu povo passando dificuldade, passando por uma situação difícil. Ele estava ali, com o coração dele entristecido, vivendo aquela situação. O nosso Deus, ele vê. A palavra diz que o coração contrito e quebrantado não rejeitará o Senhor. O coração contrito e quebrantado não rejeitará o Senhor. Muitas vezes, irmãos, quando eu estava ali no culto, fazendo o serviço ali minha posição de diácono na igreja, ali, eu sentava na cadeira, muitas vezes eu olhava vendo o pastor pregar, vendo a igreja fazendo atividade, eu falava assim, se Deus me colocar na frente, eu vou fazer assim. Vou fazer assim, vou fazer dessa forma, mas sempre ali na minha posição. E eu falava com Deus assim: se um dia eu estiver lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito. Mas sempre na minha posição, sempre na minha posição, sabendo que tudo era no tempo do Senhor, tudo era na hora do Senhor, tudo no querer do Senhor. Porque no livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tudo não tempo determinado. Há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Há tempo de plantar, mas há tempo que você colhe. Há tempo que você semeou. Há tempo de guerra, mas a palavra diz que há tempo de paz. Tudo tem um tempo determinado nos céus diante do Senhor. Muitas vezes nós não compreendemos o tempo do Senhor, mas há um tempo preparado, há um tempo determinado. E muitas vezes é no tempo que a gente cresce, é no tempo que a gente é moldado, é no tempo que Deus nos faz compreender o trabalho dele na nossa vida. É no tempo, irmãos. É no tempo. Você vai ver que Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, ele começa a dar vários conselhos do livro de Provérbios. Ele escreve 3 livros: livro de Cantares, Eclesiastes e Provérbios. São os 3 livros. O livro de Cantares diz que ele era um jovem, adolescente, jovem. Quando ele escreveu o livro de Cantares, é um livro de poesias, ele escreve várias poesias ali. Mas quando você vai ver o livro de Provérbios, é um livro de uma pessoa já madura, que está aconselhando. Lembra do teu Criador, lembra do teu Pai. Ele fala assim, né, não ande nos seus próprios caminhos, né? Honra o teu pai, né, e a tua mãe. Ele fala assim, para que tudo vai te bem. Ele começa a aconselhar, ele começa a lhe dar conselhos. Observa a formiga e vê como ela trabalha. Olha a formiga, ele fala, seja como a formiga, ó preguiçoso. Ele começa a aconselhar-nos.
no livro de Provérbios. E ali diz que ele tinha mais ou menos 50 anos. Quando ele escreveu o livro de Provérbios, é uma pessoa que tinha conhecimento. Mas quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele já era um senhor idoso. Diz ali que ele já estava velho, ali cansado, ali talvez enxergando um pouco. E diz que ele escreve ali: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus, vai talvez dizer que ele não tem esse dia contentamento. Ele vai se escrever, ele fala: vaidade, 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 tudo é vaidade. A glória passa, a juventude passa, a fama passa, tudo é vaidade. E ele fala: o pó veio para o pó voltar. Lembra do teu Criador, dos dias bons. Lembra-te dele. Uma pessoa que tem conhecimento do que passou. Então, eu digo para você nessa noite, meu irmão, não deixe para amanhã o que você pode fazer para Deus hoje. Não espere para amanhã o que você pode fazer para Deus hoje. Lembre-se do Senhor nos dias de hoje. Quantos irmãos tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus não fez? Quantos tiveram a oportunidade de servir ao Senhor e não serviram? Quantos tiveram a oportunidade de doar a vida para o Senhor e não fez? Eu estava vendo aquele voo lá, irmãos, que ali naquele avião, só o médico tinha 15 naquele acidente. Fora os engenheiros, os professores, os graduados. E eu penso, irmãos, pessoa cheia de projetos, cheia de planos. Eu vi ali, ó, pessoas ali que tinham um monte de projeto na vida, crescer, progredir, construir, fazer, e acabou-se tudo. Apagou-se tudo. Eu vi uma mãe escrevendo um texto lá, ela diz assim: não foi Deus que matou a minha filha, mas foi a ganância dela que levou ela. Eu olhei no texto, falei: Jesus, por que essa mãe escreveu isso? O que estava correndo? Então a gente sabe, irmãos, a gente entende que isso aqui é passageiro. Tem muita gente apegada a essa terra aqui, no coração desse mundo. Eu falo: não vejo o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém é no mundo, o amor do Pai vai ser dele. Nós temos que viver aqui, nós temos que saber que existe um reino eterno. Nós temos que entender que isso aqui é passageiro. Nós temos que entender que a vida do ser humano, como está ali, Salomão disse, é como uma flor que nasce, cresce, murcha, desaparece. Agora, ali o vapor de uma chaleira, quando você ferve aquela água e o vapor sai, som. É a vida do ser humano, é passageiro. Gerações e gerações e gerações vão passar dessa terra. Você é mais uma geração que vai passar por aqui. Talvez uma geração de 70, 80, 90. Mas é uma geração. E depois vem outra geração, vem outra. Até que o rei volte. Talvez pode ser a última geração também. Mas é passageiro. A gente tem que entender que nós estamos aqui porque existe um reino eterno preparado para nós. Porque existe uma vida eterna reservada para nós. Porque existe algo grande preparado para a nossa vida. É por isso que nós temos que entender que nós estamos aqui. Jesus não morreu naquela cruz à toa. Jesus não morreu naquela cruz só porque o ser humano ficasse bem aqui. Morreu naquela cruz e ressuscitou. Porque ele disse que ele iria, mas voltaria. Buscar. Porque ele diz: aonde eu estiver, que vós estejam também. Eu vou preparar lugar, mas eu voltarei e vos buscarei. Nós temos que entender que isso aqui não é nada. Isso aqui é passageiro. A glória desse mundo é passageira. O reino desse mundo é passageiro. Mas o reino de Deus é eterno. A glória de Deus é eterna. Os planos de Deus para o ser humano, para a igreja dele, são planos de eternidade. E eu vejo pessoas fazendo as coisas de qualquer jeito aqui, irmãos. Preguei quinta-feira passada. Deus me colocou aquela palavra no meu coração quando eu estava pregando aqui. Buscar-me eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso
coração, serei achado em vós, diz o Senhor. Você quer achar Deus, irmãos? Busca de todo o teu coração. Buscar-me, eis que me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Segunda Crônicas 7,14. Esse povo que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. Aleluia, Deus. O Senhor está buscando pessoas que o buscam de todo o coração, de todo o teu querer, de todo o teu conhecimento, que deposita a sua confiança nele. Porque muitos vão depositar a confiança em si mesmo, no seu projeto, no seu conhecimento, nos seus estudos, e não depositou a confiança em Deus. Essas pessoas que morreram, irmãos, elas te depositaram a confiança neles. Quantos estavam ali confiando, falando assim: eu estou bem, eu sou profissional, eu sou formado, eu posso isso, eu posso aquilo. E a vida passou e foi se paralisando. E quantos, irmãos, confiam em si mesmo? Quantos colocam a sua confiança, a sua esperança em si mesmo, irmãos? Nós temos que entender que a nossa vida está na mão de Deus. Nós temos que entender que os planos da nossa vida estão nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Os nossos projetos saem da nossa boca, do nosso pensamento, mas a última resposta vem de Deus. A última resposta vem do Senhor. O homem ele pode fazer vários planos, ele pode fazer vários projetos, mas a resposta vem de Deus. É o Senhor que tem que assinar lá e falar: eu vou no negócio, eu vou permitir, eu não vou permitir. Aqui eles estavam, irmãos, sob o domínio dos medianitas, e ali o anjo apareceu a Gedeão e falou para ele: vai nessa força, varão valoroso, vai nessa força, porque o Senhor é contigo. E ele falou: mas como o Senhor é comigo? Se tudo isso nos sobreveio, como o Senhor é contigo? Mas o anjo falou: o Senhor é contigo. Prepare-te algo para mim, te provarei. E a palavra diz que ele preparou para ele, fez bolos, ásperos, sem fermento, e colocou sobre uma pedra ali. E preparou aquela carne cozida, jogou no seu carro, e o anjo tocou no seu cajado, e aquilo queimou como sacrifício. E ali o Senhor falou: o Senhor é contigo, o Senhor é na tua vida. E ali, irmãos, glória a Deus, ali Deus começa a agir naquele lugar. Deus começa a operar. Deus levanta pessoas para falar, Deus levanta um profeta para falar de Deus. Ali o altar de Baal está erguido naquele lugar, e todos estão cultuando. E a palavra diz que ele sai na madrugada, ele derruba o altar de Baal, ele põe por terra e edifica um altar do Senhor, Deus poderoso. E ali ele adora o Senhor, e de repente aqueles homens se levantam de manhã e vê o altar de Baal quebrado, vê ali o seu ídolo derrubado, e vê ali o altar levantado ao Senhor, e eles vão questionar. E alguém fala: foi Gedeão, filho de Joás. E diz que eles vão até a casa de Joás, e eles falam: teu filho fizeste isso, queremos que tu coloque ele para fora, e nós o mataremos. Mas o pai de Gedeão disse que Baal, que ele contenda por si mesmo. Se meu filho fez isso, então que Baal se defenda. Que Baal se defenda. E ali, irmãos, Gedeão começa ali a agradar o coração de Deus, a fazer a vontade de Deus. Deus começa a operar. Ele começa a edificar o altar do Senhor, começa a trazer a adoração para aquele lugar que estava perdido. 7 anos sob o domínio dos medianitas, ele começa a adorar o Senhor. E ali o Senhor começa a falar contigo: eis que
darei a vitória para ti, Gideão. Tu livrarás o teu povo das mãos dos medianitas. Vai nessa força, varão valoroso. E ele começa a reunir homens, e ele começa a levantar pessoas, e ele começa a levantar um exército para lutar e para levar o seu povo. E ali, irmãos, a palavra diz que ele reúne 32 mil homens para guerrear contra os midianitas. E ali o Senhor fala com Gideão: Gideão, muito é o povo que está contigo, muitos são os que estão contigo. Diga para os que for covarde e medroso, os que volte. E ele estava com 32 mil homens, e a palavra diz que 22 mil foram embora, porque era covarde e medroso, e 10 mil ficou. E o Senhor falou assim: ainda é muito o povo para eu te dar vitória, para que você não se morir. Mande que o povo desça ao riacho beber água. Aquele que abaixar-se de joelhos a beber a água, põe a parte. E aquele que lamber a água como cão e olhar para trás, coloca a parte. E a palavra diz que os que lamberam a água como cão e olhou para trás, era 300. E todo o povo se armou dentro d'água, beber água, não vigiava e não estava prudente. E dos 10 mil que restaram, sobrou 300. E o Senhor falou: com esses 300, livrarei o seu povo das mãos do Egito. Livrarei Israel com esses 300 homens. De 32 mil, irmãos, sobrar 300. É muita coisa. O Senhor falou: só com esses 300 que estarei a vitória, Gideão. Com esses 300, tu livrará Israel das mãos dos medianitas. E eu olho assim, irmãos, muitas vezes eu vejo assim: Deus não precisa de muito, Deus precisa de pouco, mas de poucos com coragem, de poucos que façam a diferença, de poucos que bradam. E ali Gideão se reuniu com aqueles 300 homens, e ali o Senhor falou para ele: você não vai levar espada, nem escudo, nem flecha, mas será cântaros e tochas acesas. Será cântaro e tochas acesas. E tu irás até o acampamento dos medianitas, e ali te darei a vitória. E a palavra diz que os medianitas aos olhos de Israel eram como areia do mar, como areia do mar, como uma multidão de gafanhotos, eram inumerosos. Mas ali o Senhor falou que era com eles. E ali, irmãos, eles desceram ao acampamento dos medianitas com 300 homens, com cântaros e tochas acesas. E ali Gideão ouviu uma conversa no acampamento. E ali homens falavam assim: eis que ouvimos sobre Gideão, e eu tive um sonho. E ali nesse sonho o Senhor mostrava para Gideão que Deus era com esse homem, e ele nos vencia. E Gideão teve coragem quando ele ouviu aquela conversa naquele acampamento. E ele rodeou o acampamento ali dos medianitas, irmãos. E a palavra diz que eles tocaram trombetas, acenderam as tochas e quebraram os cântaros. E ali aqueles homens assustaram o mundo todo com o seu companheiro e o matou. E ali eles mesmos se mataram. E ali Gideão, com esses 300 homens, venceram os medianitas. E ele se tornou juiz em Israel. Ele se tornou juiz em Israel, ensinou o povo a lei, ensinou o povo a vontade de Deus, e não quis ser rei, mas se tornou um grande juiz em Israel. E com 300 homens ele venceu aquela batalha. Eu digo para você nessa noite: Deus não precisa de muito, Deus precisa de poucos, mas de poucos com coragem, de poucos com valentia, de poucos que estejam dispostos a vencer, que estejam dispostos a fazer a diferença, que estejam dispostos, irmãos, a confiar no Senhor, porque o Senhor deu homens
O Senhor que é homens e mulheres que determinem a sua vitória, irmãos. Luta nós passamos, a Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Então creia, acredite e confie que Deus é na sua vida. Amém, igreja? Se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado o Senhor nessa noite. Eu quero fazer uma oração, depois eu vou passar para o pastor Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, Pai santo e querido, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus maravilhoso, Deus que trabalha em favor do seu povo. Eu oro nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, que o Senhor venha mover os corações nessa noite, Pai. Que o Senhor venha mover as vidas nessa noite, Pai. Que o Senhor venha mover, Pai,